Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje, mais uma vez, com futebol e algo a mais. Esse vídeo não estava programado para agora, né? Mas eu tive essa intercorrência, né? Eu passei um mês parado praticamente e a gente está voltando aos poucos aí nas gravações. E hoje, exatamente hoje, dia 12 de junho, o canal completa 5 anos de existência. Então, nada mais justo do que a gente fazer um vídeo aí de agradecimento às pessoas que acompanham o canal, de quem comenta, de quem compartilha, de quem dá sugestões, né, comentários, de quem aproveita o algo a mais, aproveita o jogo. Eu falo de alguns jogos que não têm regras em outros lugares, então consegui exclusividade, né, de lançar um conteúdo que não tem regra. Então, às vezes você tem um jogo e esse jogo não tem regra, né, em lugar nenhum, e você tem uma dificuldade com a tradução, então você aproveita aqui no canal. Tem jogos, por exemplo, que são antigos e as regras de repente não tem. Você conseguiu o jogo, mas não tem mais a regra. Como é que joga? Eu consegui isso aqui no canal em algumas ocasiões. Então, é um vídeo que retoma aí, né, a nossa volta, né? Então, semana que vem nós vamos ter vídeo já, mas eu não podia deixar passar em branco hoje. São 5 anos de canal e que me dá muita alegria, muita satisfação de continuar mantendo o entusiasmo, de ter esse canal, de falar com a comunidade de jogadores, né? Tive a sorte, ou azar, sei lá, de estar em dois polos diferentes, distintos, com culturas distintas, né? Então, morei em Brasília há muito tempo, conheço muita gente de Brasília, um beijo para o pessoal que joga em Brasília, né? A Ludoteca, que sempre me apoiou, sempre teve uma parceria muito boa. E me mudei aqui para o Nordeste, aqui para Maceió, onde também tem uma galera que joga, né, e que eu fui muito bem recebido em alguns momentos, né. Conheço gente de outros estados, a gente não conseguiu alinhar a jogatina ainda, mas não vai faltar oportunidade. Conheci pessoas fantásticas e eu acho que o jogo de tabuleiro ele traz isso, né, ele traz para a gente a coisa de você jogar, conhecer pessoas, socializar, trocar ideias, aprender muita coisa. E o objetivo do canal sempre foi esse, o algo a mais, né? Então não é o jogo de tabuleiro, é o algo a mais que aquele jogo te traz. Não é o jogo de tabuleiro, são as pessoas que você consegue agregar, é uma experiência diferente, né? E hoje, no nosso futebol e algo a mais, o que eu trago é a nossa querida Champions League e a Libertadores da América. Eu comparo esses dois torneios de futebol, eu sei que muita gente que joga tabuleiro não gosta de futebol, né? E aí eu sempre tento botar algo a mais, não vamos focar no futebol, não vamos focar na disputa no jogo, vamos falar do torneio e do algo a mais. E as bizarrices, né? Claro, evidente. Né? Eu comparo, a grosso modo, a Champions League e a Libertadores da América como sendo os grandes eventos, né, no mundo do board game, como Essen, né, a feira de Essen na Alemanha, que pô, tem lançamentos mundiais e tudo mais, seria o equivalente à Champions League. Né? E a Libertadores da América aqui, para nós, é como se fosse o DOF. Né? O DOF é um evento fantástico, teve aí no último final de semana, então eu não vou nem concorrer com o pessoal que faz conteúdo pro DOF, porque o DOF tem lançamento, o DOF tem alegria, o DOF tem você encontrar com muita gente conhecida, alguns criadores de conteúdos fantásticos estão ali, né? E assim, é a grande festa do jogo de tabuleiro no Brasil e na América Latina, né? E é um evento de relevância, importância. Eu nunca fui, não sei se irei algum dia, né? Mas dessa vez eu tive aí uma pitadinha, eu consegui fazer parte de uma equipe que de repente deu pitaco na curadoria dos protótipos. Porra, adorei, um beijo, Luísa, né? E a feira de Essen, aí é que eu provavelmente nunca irei na vida, né? Porque tudo é muito caro, tudo é muito distante, não tenho essas posses. E se eu fosse viajar, uma viagem internacional assim, com certeza seria para outros destinos, né? Não sei. E é a feira mundial, é a grande, é igual a Champions League, né? E por que falar disso? Porque dia 1º de junho teve a final da Champions League. A Champions League nasceu como sendo um campeonato que envolve aí os campeões de todos os países, né, da Europa. E aí você faz a Champions League, que é a Liga dos Campeões, o Torneio dos Campeões. Né? Nasceu em 1955. E aí você pega os campeões de todos os países da Europa, que eram filiados à FIFA, bota eles para jogar num torneio, e aí você tem o grande campeão, o campeão dos campeões. Né? E isso nasceu em 55. E 1º de junho agora teve a final, né, onde o Real Madrid ganhou do Borussia por 2-0.
e o Real Madrid atingiu aí 15 títulos, né? Isso é uma marca icônica, uma marca difícil de ser superada. Para se ter uma ideia, o segundo que tem mais títulos, o segundo clube que tem mais títulos é o Milan, com 7. Então o Real Madrid conseguiu simplesmente duplicar, né? É uma disparidade muito grande. Para se ter uma ideia, o nosso equivalente aqui na América Latina, a Libertadores da América, o maior campeão é o Independiente com 7 títulos. O segundo é o Boca, que tem 6. Depois o Peñarol com 5. Então você tem uma escadinha um pouco mais... é muito mais equilibrado, né? A Libertadores da América nasceu aí em 1960, sendo que a gênese desse torneio é em 1949. Nasceu com a mesma premissa, é um torneio dos campeões. E aí você consegue ver algumas diferenças muito básicas, né? Muito simples de se entender. A América Latina, como um todo, a América do Sul, é um continente muito maior do que a Europa, em termos de dimensões. A distância de Madrid para Lisboa, para Paris, para Londres, é uma distância relativamente pequena. Então você consegue fazer um torneio entre esses clubes onde não tem tanto desgaste. Lembre-se que em 1950, na década de 60, você não tem aviões o tempo todo disponíveis, o tempo todo. As locomoções ainda, muitas delas de repente são feitas de ônibus. E é tranquilo você ir ali em Roma, disputar uma partida, pegar um ônibus e passar 10 horas no ônibus para chegar, sei lá, em Paris ou em Lisboa, sei lá, não sei as distâncias nem os horários, tá? Estou chutando. Aqui na América Latina é tudo longe pra caramba. Então, você jogar uma partida em São Paulo e disputar a outra partida em Lima, no Peru, estamos falando de 30, 40 horas de ônibus, por exemplo. Né? Não tem voos o tempo todo. Então, esse torneio aqui na América Latina é muito mais difícil, muito mais oneroso e as distâncias são muito maiores. Né? Então, você jogar em Buenos Aires, depois você jogar em Bogotá, meu Deus do céu, a distância é muito grande. Então, é de se entender, né? E aí essas diferenças culturais, essas diferenças estruturais e físicas transformam a competição sul-americana muito mais difícil, muito mais penosa. E ao longo do tempo, isso aí se tornou um embate, né? As duas competições elas evoluíram até certo ponto, mais ou menos do mesmo modo. E aí depois você tem uma disparidade muito grande, né? Opa, para. Porque na Europa você tem mais países e esses mais países transformam a competição num negócio maior. Então, se antes, na época da União Soviética, né, que dura aí, a cortina de ferro só acaba em 89, né? 91, perdão. A União Soviética é dissolvida em 91, e aí você tem mais países. Então, a Iugoslávia era um país só, e aí depois ela se fragmenta em vários outros. Então, você tem muito mais países para disputar esse torneio dos campeões. E aqui na América Latina você continua com o mesmo número de países, então a competição naturalmente é menor. Então você tem, vamos dizer assim, mais ou menos os mesmos times jogando. O torneio é menor. Lá o torneio cresceu. E cresceu por uma necessidade, você tem muitos países. E aí, o torneio se agigantou. Você tem aí na Europa, né, 32 times, né, eu chamo de seleções. E você começou a mudar. Não é só o campeão, vamos fazer o campeão e o vice. Não é só o campeão e vice. Vamos transformar, vamos dar um grau de importância. Porque você ter o campeão e o vice da Moldávia, por exemplo, não é tão legal, porque não são times tão bons. Para você colocar contra o campeão e o vice inglês, a disparidade técnica é muito grande. Então na Europa você fez uma harmonização aí, de modo que você tem, teoricamente, os melhores times europeus disputando esse campeonato. E lá você pode fazer isso, porque você tem vários países com vários times e, obviamente, quanto mais países, mais times, você pode escolher muito mais. Aqui na América Latina, essa não é uma realidade palpável. Você não consegue ter o mesmo nível de competição entre, por exemplo, os 5 primeiros clubes da Venezuela. Eu nem sei quais são. Os 5 primeiros times aí da Bolívia, do Equador, né? Você tem um número de times menores. Então, deveria a competição ser menor, ter menos clubes. E a competição realmente se manteve num alto nível de competitividade, de competição, até aí meados da década de 70. Né? E aí você começa a aumentar para poder copiar esse modelo europeu. Lá você já tinha necessidade de fazer uma competição maior.
aqui foram copiar e fizeram uma competição maior. Só que você não tem tanto time. Então você começa a ter, por exemplo, uma bizarrice, tá nas bizarrices do futebol. Você tem aí vários e muitos times do Brasil. Então, uma competição de 32 times, você tem 9 times do Brasil, pô, é óbvio que vai dar Brasil na final. Então o Brasil, nos últimos 20 anos para cá, vem ganhando muito mais títulos, né? Porque tem muito mais brasileiro e os times brasileiros têm um nível melhor, vamos dizer assim, do que os outros países. Não é que o futebol brasileiro seja melhor que o argentino, seja melhor que o colombiano, é que você tem mais times, né? O Brasil é um continente, o Brasil seria equivalente à Europa, pô. Então você tem muito time. Você pega os times que estão aqui, eu estou aqui no Nordeste, então você pega os times aqui de Recife, né, o Santa Cruz, o Náutico e o Sport, eles são melhores do que a ampla maioria dos times da Venezuela, a ampla maioria dos times da Bolívia, a grande maioria dos times do Peru, entendeu? Isso é diferente, isso é uma realidade diferente. E, infelizmente, a bizarrice do futebol, o dirigente, o supremo dono da Conmebol, quer fazer o torneio com as mesmas honras e glórias da Europa. Então, por exemplo, há mais ou menos 4 anos, né, se não me engano, 5 anos, decidiu que se vai fazer uma final única. Na Europa, isso é muito comum e antigo. A final é realizada em um jogo só. Né? Então, no começo do campeonato, aliás, antes até você já definiu, olha só, a final do campeonato vai ser disputada em Lisboa. Não interessa quais clubes vão disputar, mas vão disputar a final em Lisboa. Então você tem em Lisboa, não chegou time português, então vai ser a final entre um clube inglês e um clube francês. E eles vão disputar em Lisboa. Como a distância é pequena, as torcidas vão. Você viaja 10 horinhas ali de ônibus, você chegou lá para ver. Aqui, na América Latina, é uma aberração você fazer isso. Então, por exemplo, a primeira final única, se não me engano, foi disputada em Lima, no Peru. Aí o Flamengo foi disputar contra o River Plate, que é o time da Argentina. Viajarem para Lima para disputar, sabe? Aí depois a Conmebol tá vendo que não ficou tão legal, então vamos fazer na Argentina, vamos fazer no Brasil, porque fica... Quer dizer, não dá, é esquisito, é torto. Se você fizer uma final lá na Colômbia e for um time brasileiro, um time argentino, não vai ter público porque é distante demais. E não é todo colombiano que se interessa pelo time argentino, pelo time brasileiro. Já na Europa, os clubes, as torcidas vão porque é perto, né? E você tem uma torcida local que gosta de futebol e também vai. Então é sempre lotado, é sempre um espetáculo à parte. Então a final da Champions League é alguma coisa gigantesca no sentido de público, transmissão, interesse do futebol mundial. Por que eu estou falando isso no meio de um canal de board game? Eu já falei há tempos atrás, né? A minha ideia era todo mês fazer um desses aqui, mas eu vou diversificar. O canal vai sofrer essa modificação. Eu vou colocar mais o algo a mais das coisas, de coisas que eu gosto, que eu curto, e que fazem parte da minha personalidade, da minha identidade. E eu entendo que está no verve do jogo. Né? Jogos de tabuleiro são, para mim, um oásis de tranquilidade e paz. O jogo de futebol ele tem muitos ingredientes. Né? Ele tem estratégia, ele tem as peças, né? Os modelos, ele tem o técnico, ele tem toda uma gerência. Se você fosse fazer um jogo de tabuleiro com a temática futebol, com tudo que o futebol tem, ficaria um jogo gigantesco, né? E obviamente, eu entendo que às vezes os interesses são conflituosos, não interessa muito, porque quem gosta de futebol vai a estádio, gosta de barulho, gosta de baderna, gosta de confusão, no bom sentido, gosta de torcer, sabe? Gosta de acompanhar o time, tem uma paixão, e essa paixão pelo seu clube é uma coisa que, cara, supera tudo. No jogo de tabuleiro, muitas vezes não, muitas vezes é muito mais uma calma, uma tranquilidade, um ambiente tranquilo, um ambiente que você tem que pensar um pouco mais, que você tem que ficar tomando decisões, ou você pode ter jogos divertidos para sua galera, uma galera animada. Você tem jogos para todo tipo de público e é muito interessante isso. Mas é um contraponto muito diferente do futebol. E aí isso pode gerar algum conflito. Mas eu conheço várias pessoas que jogam jogo de tabuleiro e são amantes do futebol.
Eu não sou tão apaixonado, eu não vou tanto a estádio, né, infelizmente, mas eu gosto de acompanhar, eu participo de um canal que faz segunda-feira, o Mês Elíptico, que a gente bate papo sobre futebol, eu gosto, eu sou vascaíno e tá tudo bem. Então, tudo isso agrega, né, agrega o algo a mais. Se você pegar só o algo a mais do futebol, cara, você tem aí espaço para um monte de coisa, né? Recomendo um canal chamado Chinelinho Cast, onde ele fala muito sobre cultura. E a base dele é o futebol, né? Então você tem uma coisa do futebol e você pega a cultura. O grito das torcidas, as cores de uniforme, os estádios, enfim, várias coisas, né? Um outro canal que também fazia muito, né, coisa de futebol, que tinha, eu não vou lembrar o nome agora, né, mas falava muito do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Eu perdeu muita coisa, mas cara, era um podcast de quase 2 horas, às vezes até mais, onde se falava do país e se falava do futebol daquele país, mas muito do país. Então era uma aula de geopolítica e tinha muito do futebol, como nasceu, como aconteceu, porque invariavelmente acontece da política utilizar o futebol como uma coisa. Então o jogo de tabuleiro ele é muito recente, ele é muito pequeno, ele é muito nichado. Mas você imagina que você consiga pegar o jogo de tabuleiro e transformar numa ferramenta política, né? Numa ferramenta de propaganda de alguma coisa, né? De colocar o jogo de tabuleiro nas escolas e conseguir com isso uma outra mentalidade, um outro negócio. Eu imagino que tenha muita gente que pense isso de alguma maneira, mas todo mundo isolado ainda na sua caixinha, todo mundo fazendo o seu, né? Mas voltando ao futebol, então são coisas muito distintas, o futebol europeu e o futebol sul-americano, e a tentativa é do sul-americano tentar se igualar, e não tem. Você deveria respeitar as suas diferenças, as suas particularidades, sabe? Você não tem para que fazer um torneio onde você tenha muito mais times de um país, porque acontece o que está acontecendo. Hoje o Brasil tem mais títulos do que a Argentina. O Brasil tem 25, a Argentina tem 23. Essa realidade da década de 70 era diferente. O Brasil estava atrás da Argentina e até do Uruguai. Mas com mais clubes brasileiros é óbvio que vai dar esse tipo de distorção, sabe? E aí você tenta equiparar. Cara, não dá. Né? Você tem que respeitar as coisas, as suas diferenças. Então, a Champions League é um torneio muito, muito bem feito, tá? Longe de me criticar. Vai virar uma porcaria, mas eu vou chegar lá. Né? É um torneio muito bem feito, um torneio para os campeões, e aí eles conseguiram dosar e colocaram um nível técnico, um nivelamento técnico, né? E aí, lá, como você tem muito mais países, muitos mais times, você conseguiu fazer um torneio secundário, né? Então você tem a Champions League e um segundo torneio. E criou-se recentemente um terceiro torneio. E todos esses torneios têm muitos times para disputar, e todos esses torneios são competitivos porque você faz um nivelamento técnico e tá ok. Então um clube que nunca consegue ser campeão português, ele sempre fica ali em quinto, sexto, sétimo, ele nunca vai conseguir disputar a Champions League. Ele nem quer disputar a Champions League porque lá ele vai ser surrado, porque o nível técnico é muito alto e ele não vai conseguir acompanhar. Mas ele consegue esse segundo escalão. Então ele consegue jogar isso aqui, ok. Aqui na América Latina, obviamente, tentou-se copiar essa porcaria de ideia, né? Só que aqui tem menos times, lembra? Aqui o nível técnico decai muito. Então o campeão venezuelano e o vice é uma coisa. O quinto, sexto, sétimo, oitavo é bem pior. E aí você criou a Copa Sul-Americana, que pega esses times aí no Brasil. Imagina, se você pega 8, 9 times, os 8, 9 melhores times do Brasil e bota na Libertadores, você vai botar na Sul-Americana o nono, o décimo segundo. Cara, já é um nível técnico muito mais baixo. Então, se no Brasil já fica ruim, nesses outros países sul-americanos a coisa é muito pior. São times com um nível técnico horrível. Já é uma competição fraca. Por quê? Porque você inchou, você colocou muito time na Libertadores. Sobrou pouco time para essa segunda competição. E ainda se pensa em criar uma terceira competição. Pelo amor de Deus, daqui a pouco vai jogar time de segunda divisão, vai ficar... Não é um torneio atrativo, entende? Porque na América do Sul você tem que viajar, cara. Então, quem é que vai assistir, vamos supor, Volta Redonda e Huacho Pacho, sei lá, um time lá do Chile, da segunda divisão, ou lá embaixo? Não tem público para isso, cara. E não tem custo que pague esse torneio, porque
Quem é que vai pagar a viagem desse time brasileiro, do time sul-americano? E as distâncias são enormes. Lá na Europa é tudo pertinho. E aí fica fácil deles se locomoverem e tudo e fazerem esses torneios. Então, essas diferenças compõem o nosso bizarrice do futebol. É algo bizarro você pensar que você pode fazer essas coisas tão copiadas e você não respeitar as realidades, principalmente geográficas do continente, né? Na competição em si, nas duas competições, né? Na Libertadores e na Champions, até mesmo a questão dos campeões, ela fica muito emblemático. Os campeões da Libertadores e os campeões da Champions League são clubes que têm realidades completamente diferentes. Na Europa, quem tem mais títulos geralmente são times que têm muito dinheiro, né, e que jogam mais a competição. Um dado que para mim assim coloca muito pontualmente e reto, né, a disparidade são os artilheiros. Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é o artilheiro maior da Champions League com 140 gols. O segundo é o Messi, com 129. Depois o Lewandowski, com 94. Benzema, com 90. Raul, 71. E Nistelrooy, com 60. Tirando o Messi, e se não me engano o Lewandowski, todos esses outros jogadores, esses 5 aí, todos eles jogaram no Real Madrid, que é o maior campeão. Ou seja, o Real Madrid, por mais vezes ter sido campeão, coloca aí maior artilharia, né? Obviamente. O Benzema, com 90 gols, sendo o quarto maior artilheiro, é uma disparidade muito grande, porque ele jogou, teoricamente, pouco tempo no Real Madrid, né? O Cristiano Ronaldo tem 140 gols, mas ele jogou em outros clubes, né? Ele jogou aí no Manchester United, que também chegou a ser campeão. Então, ele teve mais oportunidades há muito tempo, né? E, detalhe, todos esses jogadores jogaram a Champions League vários e vários anos. O Messi jogou a Champions League vários e vários anos. Aqui, na realidade sul-americana, é diferente, porque nem sempre o seu time consegue jogar uma Libertadores. Então, é mais difícil, era mais difícil. Agora, nem tanto. Então, de uns tempos para cá, você vê que sempre quem é que joga Libertadores? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, né? Sempre os mesmos times estão lá na Libertadores, né? Antigamente isso não acontecia, porque só ia o campeão e vice. O Campeonato Brasileiro, disparado, eu afirmo aqui, é o mais competitivo, não é o melhor, mas é o mais competitivo do mundo. Até 2003, quando não tinha essa porcaria de pontos corridos, sou contra também, e vou fazer um programa para falar só sobre isso. Até 2003, você tinha uma diversidade muito ampla de times, né? E você tinha aí só o campeão, vice e terceiro lugar que chegava. Isso dava uma diferença gritante. Com esses pontos corridos, quem manda é o dinheiro, né? Então os clubes que têm mais investimento e mais dinheiro conseguem. Eu sempre falo da distância como sendo um empecilho. E aí, a minha fala ela é considerada num dado que é fenomenal, né? De 2003 até 2023, são 20 anos, somente clubes da região sudeste foram campeões. Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Só. Não tem campeão do Nordeste, não tem campeão do Sul. Somente. Por quê? Porque eles viajam menos, né? Se você viaja menos, tem menos desgaste também. E aí você tem mais dinheiro, automaticamente você consegue aí ganhar mais títulos, né? Isso é uma das incoerências, por isso que eu bato sempre no tal do ponto corrido. É justo para quem? É justo para Fortaleza? Vai viajar o dobro da distância de qualquer um desses clubes? É justo? Não é a viagem. A viagem, teoricamente, demoraria só 2 horas, 3 horas. Mas tem conexão, né? É um país grande, é um país continental. Então, para o cara sair de Fortaleza para jogar no Rio Grande do Sul, ele gasta um dia de viagem, conexão. O jogador tem um desgaste, então é mais um dia. Rio-São Paulo, bicho, é 1 hora. De manhã você acorda, toma café, meio-dia você almoça, joga 4 horas da tarde, à noite você está em casa já, sabe? No mesmo dia. Então, assim, a disparidade disso é bizarra. E você falar que isso é mais justo, enfim, é mais uma das bizarrices, né? E aí, para dar números finais aí, pra gente encerrar o nosso querido programinha aqui, né? Cara, a Champions League
de uns tempos para cá, ela achou que eu posso ganhar mais dinheiro. Como é que eu ganho mais dinheiro? Poxa, quando você monta a tabela, tá a tabela pronta, pela Copa do Mundo. A Copa do Mundo, a tabela está pronta, o sorteio está pronto, você sabe quem que o Brasil pode pegar, quem não pode pegar, quem pode ser campeão, qual é o caminho. Vocês têm a Copa do Mundo que tinha, né? A FIFA cagou tudo, a próxima Copa vai ser diferente, eu não sei nem como é que vai ser, né? Mas na Champions League você tinha isso pronto. Então você tinha a tabela, se você classificar em primeiro, você vai pegar esse aqui, vai pegar esse aqui, você pode enfrentar Barcelona e Real Madrid, só se enfrentam na semifinal se der tudo certo, entendeu? E aí a Champions League teve a não, eu posso ganhar mais dinheiro que isso aí, rapaz. Então, depois que ali tem a fase de grupos, ela simplesmente, vamos fazer um sorteio? Porque aí fica imprevisível. Aí você pode jogar com qualquer pessoa. Obviamente que botou no pote 1 quem passou em primeiro, no pote 2 quem passou em segundo e vamos que vamos. Né? E aí você sorteia isso. Teve o jogo, vamos sortear de novo? Então, esse evento de fazer o sorteio gera um gradiente de dinheiro, gera. O mundo todo para assistir essa porcaria desse sorteio, né? Então é uma maneira engenhosa de você conseguir mais dinheiro, conseguir mais público, conseguir mais atenção. As bolsas de apostas começam a pular, né? Porque agora é o sorteio. E depois você faz um emparelhamento mais certinho para a final. Enfim. A Sul-Americana Comebol também copiou isso aí. Então também tem essa palhaçada, né, de fazer o sorteio. Aconteceram as chuvas aí no Rio Grande do Sul, minha solidariedade ao Rio Grande do Sul, né? E aí o que aconteceu? Os clubes gaúchos tiveram aí uma pausa, um intervalo de uma semana, 2 semanas aí para poder, na Libertadores. No Brasil teve que parar um pouco mais de tempo. E aí, com isso, os jogos do Grêmio ficaram postergados. E aí você tem uma aberração de fazer o sorteio da Libertadores sem que o Grêmio saiba se é primeiro ou segundo do grupo. Então o Grêmio, quando jogou, ele já sabia, se eu empatar ou se eu perder, eu vou pegar o Fluminense. Se eu ganhar o jogo, eu vou jogar com o Peñarol. Ele escolheu o adversário. Isso é de uma aberração, é uma bizarrice bizarra, bizonha. E a maior bizarrice está por conta da Champions League. A Champions League ainda vai permanecer desse formato, talvez ano que vem, mas ela já bola planos mirabolantes para a outra Champions League. Aí sim, vai mudar tudo. Ela acha que vai fazer um torneio mais competitivo. Ela utilizou um sistema chamado de suíço. Né? O sistema suíço é muito utilizado para xadrez, que você joga com times do mesmo nível. Né? Então, vamos supor que você tenha 100 pessoas disputando. 100 pessoas jogam, 100 pessoas ganham, 100 pessoas perdem. Vamos supor que não haja empate. A próxima rodada vai ser entre os que ganharam e entre os que perderam. Aí você tem de novo quem ganhou, quem perdeu. E aqui, quem ganhou e quem perdeu. E no final das contas, você vai ter aí um funil. Né? Se fosse em múltiplos de 2, né, você teria aí, com 64 clubes, ao final de 6 rodadas você teria um campeão. Só um clube conseguiu ganhar de todo mundo. Ele estaria com a pontuação máxima. Óbvio que a Champions League não vai fazer isso, né? Mas ela vai fazer uma fase de grupos que vai ser assim. Então você vai pegar os times que tecnicamente estão no pote 1 e vai botar para jogar. E aí vai ter uma pontuação. Depois, uma salada, mas uma miscelânea. Se vocês tiverem paciência, podem ir aí no Futebol no Mundo, na ESPN, ou alguns lugares que explicam essa regra. Eu não vou explicar porque eu não sei. Mas é uma salada, mas uma zona. Que você tem os clubes que não jogam entre si, aí depois classificam o pessoal, aí tem um pessoal que joga de novo entre si, aí faz uma... Bicho, até chegar no mata-mata. Ficou uma porcaria. Mas ela acha que vai dar tudo certo e que vai ser sucesso, porque aí você tem aí, teoricamente, mais confrontos entre esses clubes midiáticos, esses clubes ricos, esses clubes que têm muitas vitórias, que ganham mais. É a maneira que ele tem de ganhar mais dinheiro. Já é uma competição milionária, que tem muito dinheiro envolvido. O campeão da Champions League ganhou aí 20 milhões de euros. É dinheiro pra caramba. O vice ganhou 15. Até isso, aqui na América do Sul, eles copiam e fazem essas aberrações de maneira diferente. Ao longo da história, né, o Bayern de Munique é um clube que sempre é campeão, vice, então ele sempre joga a Champions League. Né? Ele é o clube que mais ganha campeonatos alemães, então ele está sempre na Champions League. O Champions League, durante a década dos anos 2000, eu acho que na história do Bayern de Munique, né, desde que a Champions criou e que ele sempre foi jogando e ganhando, o Bayern de Munique, um ano, ao longo de 30, 40 anos, um ano ele fechou no vermelho. Um ano apenas. Né? Com suas negociações, patrocínio, etc., títulos, prêmios, etc. Em um ano apenas ele fechou no vermelho.
Este ano foi o ano que ele não passou da fase de grupos da Champions League. Então é um torneio que você ganha muito dinheiro. Passou de fase, ganha dinheiro. Chegou nas semifinais, finais, campeão, você ganha dinheiro. Mas é um dinheiro distribuído escalonadamente, né? Então tem uma diferença que existe, mas ela não é tão gritante. O campeão ganhou 20, o segundo colocado ganhou 15. E você tem aí um escalonamento legal. Na América Latina, na nossa Conmebol, o negócio é muito absurdo. Porque é a metade. Então o campeão ganha 30, o segundo ganha 15. A metade. E tem a premiação ainda, que o pessoal que passa de fase, lá e tudo mais, mas de qualquer maneira, como desgaste de viagem, como tem outros torneios envolvidos, é muito. Então gera um desgaste assim. É difícil para um time ir bem no campeonato nacional e no campeonato da Libertadores, e nesses torneios internacionais, né? Então, eu fiz questão de tentar fazer as duas realidades. Eu sei que o programa é curto, né? Mas é as duas realidades para poder comparar. E você que joga jogo de tabuleiro, que não se interessa por futebol, fazer a comparação que eu sugeri no começo, né? Dá uma olhada na Essen, né? Vê como é que funciona a Essen. Quem tiver dinheiro e oportunidade de ir, vai ver que é um negócio gigantesco, que tem lançamento, que tem uma bancada de coisa, que é tudo muito caro. E que quem vai, dito pelo amigo Jack Explicador, Jack, um beijo. Cara, se você já tá lá, bicho, espera mais um pouquinho, faz uma programação legal e daqui a uma semana tem uma feira em outro lugar ali pertinho. Tem outra feira no outro lugar pertinho. Então se você tiver aí 20 dias para passar na Europa destinado a feiras, você pega umas 3, 4 feiras dessas grandes torneios mundiais e você, conseguiu aí pegar a nata da nata, editoras, lançamentos e um monte de jogos de tabuleiro fantástico. Aqui no Brasil, na América Latina. Eu vou chamar Brasil de América Latina apenas porque o Brasil é o maior país desse continente e tudo que é muito relevante no Brasil impacta os outros. Então, por exemplo, um lançamento aqui no Brasil, ele vai chegar depois na maioria dos outros países, né? Porque o público é maior, o consumo é maior, etc. Um lançamento no DOF, você não consegue fazer um mini DOF em outro lugar. Aqui no Nordeste tiveram algumas edições aí do Spa dos Jogos. Cara, é longe, não dá para você ir no DOF e 2 semanas depois ir para o Spa dos Jogos do Nordeste. E não dá para você 3 semanas depois ir a Curitiba oh meu Deus, eu esqueci o nome que o Luiz Cláudio organiza, que também é um evento fantástico. Entendeu? É muito difícil. O Fabrício tem aí, o Fabrício do Aftermath, um beijo, Fel Barros também. Eles fizeram essa saga, né? Eles foram no Sul, uma jogatina, no evento que tem lá no Rio Grande do Sul, né? E depois eles vieram aqui pro Nordeste. Cara, são mais de 3.000 quilômetros, né, de distância. Ah, mas tem avião. Tudo bem, cara, mas tem o cansaço da viagem, tem a preparação, tem o evento em si. No Brasil não dá pra você fazer isso, cara. Não dá pra você fazer isso. E eu tô falando do Brasil, mas a América Latina como um todo, né? É muito difícil, são distâncias enormes, não dá para você atender esse tipo de coisa. Então, para quem é do jogo de tabuleiro, entender que esses eventos assim, infelizmente a gente não vai ter. E essa coisa, ela se repete, se replica um pouco no futebol. No futebol você tem, na Europa, vários países e tudo muito mais pertinho. Então, tem uma feira de jogos em Leiria, tem o DOF, tem o Essen, né? Desculpa, já confundi. Tem Essen, aí tem ali em Berlim, aí tem ali na Espanha, e você tem vários eventinhos ali que se você conseguir pegar todos eles numa temporada de um mês, beleza, aqui é impossível. Impossível em um mês você fazer tantas coisas e você ir, né? Porque a distância é enorme. E eu estou falando de distância, mas obviamente que aí está embutido o preço, né? A passagem aérea é caríssima, não dá para você fazer, cara. De carro, então, meu Deus, você ia morrer, né? Então é isso, meus amigos. Vou terminando por aqui. Estou de volta, tá? Então, semana que vem já temos episódio. Vou colocar aqui fotos da Champions, fotos dos Libertadores, né? Vou ver se eu consigo fazer a comparação Essen e DOF, fazer essa brincadeirinha aí. E estamos de volta, né? Esse dia de hoje é o aniversário do canal, 5 anos de existência, 5 anos de história, e que venham os próximos 5, né, pra gente fazer mais jogos. Eu ainda devo fazer algumas coisinhas em comemoração, né, e vou falar de alguns jogos que eu fiz no canal, algumas coisas que eu acho positivo, negativo, e, como sempre, né, sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!